Continuação da leitura do livro Picos e Vales. 6. Descobertas. O jovem avançou com dificuldade por aquele vale, onde nunca tinha estado. O vento fazia os pingos da chuva machucarem seu rosto. Procurou abrigo, mas não encontrou. A travessia estava se revelando ainda mais difícil do que ele tinha esperado. Quando partiu, o vale não parecia tão profundo. Por que tem que ser desse jeito? Lamuriou-se. Não deveríamos ser felizes? Por que precisamos passar por esses vales? Seus pés estavam encharcados e ele estava tremendo de frio. Sentia-se péssimo. Um dia vou rir disso, falou ainda tremendo. Pensou no que tinha acabado de dizer e acrescentou. Por que esperar outro dia? Por que não rir disso agora? E riu alto, sentindo-se um pouco melhor. Mas sua risada foi respondida por uma trovoada poderosa. Olhou para o céu preocupado, imaginou se estaria a salvo dos relâmpagos. Suas pernas e seus pés doíam devido à caminhada sobre pedras pontiagudas. Lembrou-se de que o velho tinha dito: o modo como você administra seu vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Não sentia que estava se saindo muito bem na administração daquele vale. Finalmente atingiu o ponto mais fundo do vale e parou. A chuva havia apagado completamente os sinais do caminho. À sua frente não havia nada além de um rio estreito e ruidoso, que parecia impossível de atravessar. Não consigo, disse em voz alta. A correnteza é forte demais, nunca vou conseguir. Sentiu-se derrotado. Teria de dar meia volta e retornar por onde tinha vindo. Mas como poderia encarar o velho novamente? Como poderia encarar a si mesmo? Sentou-se na lama e olhou fixamente para o rio. Temia entrar ali e ser arrastado pela poderosa correnteza. Imaginou-se engolindo água enquanto afundava e se afogava. Sentiu um calafrio e perguntou a si mesmo: por que num vale tem de ser tão doloroso? E então respondeu a própria pergunta, lembrando-se de algo que o velho tinha dito. O sofrimento do vale é capaz de despertá-lo para uma verdade que você podia estar ignorando. Bem, que verdade ele estaria ignorando? Olhou para o pico mais alto ainda distante. Só sei, pensou, que eu queria muito estar naquele pico mais alto. Imaginou se não haveria um lago lá em cima que fosse tão bonito quanto o que havia diante da casa do velho, ou ainda mais bonito. Imaginou como seria a sensação de receber a brisa fresca no rosto. Então pensou no que o velho tinha dito sobre chegar ao próximo pico, criando e seguindo uma visão sensível, a imaginação de um futuro melhor coerente, e que o recorresse aos 5 sentidos para ser imaginado. Deu-se conta de que poucos momentos antes estava criando uma visão temerosa, uma imagem de si mesmo se afogando ao ser arrastado para o fundo do rio. O velho nunca havia falado sobre visão temerosa, mas foi exatamente isso que o jovem fez. Talvez estejamos sempre criando uma visão de nosso futuro, pensou. Estejamos cientes disso ou não, seja uma visão temerosa ou uma visão sensível. A questão é qual visão iremos seguir. E então disse: é isso. E falou as palavras em voz alta por entre a chuva e as trovoadas. O meu vale é o medo. Ele achou que havia alguns tipos de vales, desde doenças ou a perda de um ente querido, passando por crises financeiras e outros infortúnios, que podiam estar além de seu controle e que não eram causados pelo medo. Porém, para ele o mais importante era que agora percebia que havia criado muitos de seus vales devido ao medo que sentia, estivesse consciente disso no momento ou não. Pensou consigo: já que os vales eram momentos em que sentia falta do que não tinha, será que tinha medo de nunca conseguir ou nunca reaver essa coisa faltante? Ele sabia que os momentos ruins podem continuar, mas se formos além de nosso medo, em pouco tempo começaremos a nos sentir muito melhor. Afinal, continuava ensopado, sentado na lama no fundo de um vale, mas tinha de admitir que havia se sentido melhor quando superou o próprio medo. Sabia que muitas vezes havia negado a realidade que poderia ter sido a responsável por alguns de seus vales. Sem dúvida, tinha desejado que seus picos durassem mais. Agora, pensando no trabalho e na vida pessoal, parecia que nunca haviam durado tempo suficiente. Além disso, queria que seus vales não durassem tanto. Então ele riu. Eu queria querer direito.
Talvez eu possa usar minha moeda da sorte e meu desejo de estar do outro lado do rio se realize. Riu novamente e se sentiu melhor, sabendo que é bom poder rir de si mesmo. Então lembrou-se do que o velho tinha tentado lhe dizer. Tirou seu caderno do bolso e anotou: evite acreditar que as coisas estão melhores do que realmente estão, quando estiver num pico, ou piores do que realmente estão, quando estiver num vale. Faça da realidade sua amiga. Ele voltou a olhar para o pico e imaginou como se sentiria se estivesse lá em cima triunfante. O velho tinha dito que a ferramenta mais poderosa para ajudar a atravessar um vale e alcançar o pico seguinte era seguir uma visão sensível. Desse modo, começou a criar uma visão sensível pessoal. Fechou os olhos e imaginou, em detalhes realistas e verossímeis, que já estava sobre o pico mais alto. Apreciou a vista magnífica. Sentiu o calor do sol em sua pele enquanto pairava acima das nuvens carregadas. Saboreou a água do lago cristalino, sentiu o cheiro dos pinheiros e ouviu o grito de uma águia. Não sentia medo algum, estava em paz. Abriu os olhos e olhou novamente para o pico, ainda imaginando como seria bom estar lá. Ao manter sua visão sensível, parecia sentir que era erguido, como que por um imã, para se pôr de pé. Olhou para o topo de uma árvore do outro lado do rio. Um plano se delineou em sua mente. Pegou uma corda que trazia na mochila e fez um laço. Então ficou de pé e a jogou para o outro lado, mas errou. Jogou a corda muitas vezes, mas ela foi ficando molhada e pesada, e era cada vez mais difícil lançá-la. Caiu de joelhos, fechou os olhos e sentiu seus braços e costas doendo. Pensou seriamente em desistir, mas olhou para o pico novamente e lembrou da visão sensível. O jovem olhou para o outro lado do rio e se concentrou no topo da árvore, como se mais nada existisse. Ainda concentrado, jogou a corda e dessa vez ela caiu certeira em volta do tronco. Puxou-a várias vezes para ter certeza de que estava firme. Então entrou nas águas agitadas e lentamente começou a se puxar, uma mão após a outra, na direção da outra margem. 2 vezes quase foi sugado para baixo, mas agarrou-se à corda que havia amarrado firmemente dos 2 lados do rio. Ela salvou sua vida. Ao cabo de algum tempo, conseguiu chegar ao outro lado e lentamente venceu a elevação da margem. Quando se pôs de pé novamente, ergueu as 2 mãos e gritou: "Consegui!" e riu. Mesmo ainda estando no vale, sentia-se como se já estivesse no pico. E de repente compreendeu que um pico pessoal poderia ser uma vitória sobre o medo. Sentou-se e sorriu. Era sensacional ter superado o próprio medo. Decidiu descansar um pouco antes de caminhar na direção do pico mais alto. Ficou pensando na diferença entre desejar um futuro melhor e seguir uma visão sensível. Então percebeu que a diferença está no que se faz. Desejar não conduz a ação alguma, refletiu, mas quando realmente seguimos uma visão sensível, queremos fazer as coisas que a tornam real. Você não se obriga, apenas quer tanto que se vê fazendo coisas das quais nunca se imaginou capaz. Estava começando a entender o que o velho quis dizer com verdadeiramente seguir a visão. Queria dizer, manter-se fiel àquilo que se quer e fazer o que é realmente necessário para chegar lá, reconhecendo a verdade. Cada vez mais estava percebendo que o medo nos paralisa, mas a verdade nos ajuda a alcançar êxito. Ele sorriu e voltou a olhar para o pico mais alto. Dali a pouco, estava se levantando com um entusiasmo renovado e deu prosseguimento à sua jornada. Percebeu que quando começou a seguir a visão sensível, sentiu-se mais animado e confiante. À medida que ia subindo, pisava em trechos de pedras soltas e escorregava, voltando a descer um pouco, mas cada vez que isso acontecia, retomava a subida. Sorria à medida que avançava, estava a caminho de um pico mais alto. Após um bom tempo, atingiu um trecho banhado pela luz do sol e se viu no topo da montanha. Estava diante do lago mais fantástico, cercado por frondosas árvores, sentiu a brisa fresca. Então voltou-se para olhar para o vale de onde viera. Sabia como havia sido difícil, mas isso agora só tornava a situação ainda mais prazerosa. Pensou em como eram as coisas no vale onde ele morava e se lembrou de sua vida e de seu emprego. Pensou em seus pais e amigos e na jovem de quem ele gostava. Lembrou como vivia com medo, embora muitas vezes não tivesse se dado conta. Havia alimentado o medo de que seus amigos não gostassem dele, medo de que seu pai não o respeitasse,
Medo de que a jovem de quem ele gostava perdesse o interesse por ele, medo de perder o emprego, medo de ser considerado um fracasso e provavelmente tinha medo de outras coisas também. Ele havia sido bobo de permitir o medo mandar em sua vida com tanta frequência, obscurecendo sua visão da verdade. Por fim, sentiu-se que estava realmente começando a viver a filosofia dos picos e vales. Para ele era como uma filosofia somada a uma técnica e uma forma de ver as coisas. Pensou, é tão importante quanto isso uma forma de fazer as coisas. Faça da realidade sua amiga, o velho tinha dito. Sentiu que estava começando a captar o que isso poderia significar no caso dele. O momento ruim que havia passado no vale, de fato, o despertara para algumas verdades que vinha ignorando. Viu que quando não se encara a verdade, mas também a aceitava, ela lhe será mais útil. Então exclamou. Por isso o velho usa o termo verdadeiramente tantas vezes. Ele está querendo dizer algo baseado na verdade. Esperou que, agora, verdadeiramente buscasse o que fosse real em vez de viver na ilusão. Percebeu que podia construir uma casa mais forte para o futuro, se ela fosse erguida sobre o que fosse verdadeiro. O que o impressionou mais foi o poder de criar e seguir uma visão sensível. Como o velho havia previsto, quando seguiu sua visão sensível, conseguiu pensar em formas surpreendentes de torná-las realidade. Viu que seguir sua visão sensível era como olhar para um mapa, era uma forma prática de ajudar a si mesmo a chegar onde queria. A visão que ele havia desenvolvido sobre o pico tinha não apenas dissolvido os medos que o vinham enfraquecendo, mas também lhe dera a clareza e a força para seguir adiante. Vale verdadeiramente a pena repetir a dose, disse com um sorriso, e escreveu o que lhe pareceu um item importante em seu caderno. Criamos um pico quando seguimos verdadeiramente nossa visão sensível, nosso medo diminui e nos tornamos mais tranquilos e bem-sucedidos. Sentou-se em silêncio e ficou ouvindo o sussurro do vento nas árvores e o tranquilo murmurar da água na beira do lago. Era tão bom ou ainda melhor do que havia imaginado antes. O jovem experimentou uma sensação de liberdade nova. Teve vontade de compartilhar essa sensação com as pessoas de quem gostava. Quando olhou para o vale onde morava, sentiu que seria bom voltar para casa. Mas antes disso, queria ter mais alguns momentos com o velho. Começou a imaginar em detalhes como seria estar com o velho no outro pico mais uma vez. Como era afortunado por ter feito mudanças na própria vida enquanto ainda era jovem. Não era preciso envelhecer para ter sabedoria, agora ele via. Então, enquanto observava o vale, observou um atalho que não tinha visto antes. É impressionante como conseguimos ver mais coisas quando o nosso ponto de vista é mais alto. Acho que o segredo é, quando estamos no vale, imaginar o que veríamos se estivéssemos no pico, pensou. Gosto da possibilidade de fazer descobertas no vale para que o próximo vale se tornasse menos doloroso, ou talvez até lhe fizesse bem. Planejou pegar o atalho em seu trajeto de volta para visitar o velho. Agora que começou um caminho melhor, pensou, o tempo que passarei no vale não será tão penoso. Mal poder esperar para ver seu velho amigo outra vez. 7. Partilhando. O jovem chegou ao topo no início da tarde. Assim que viu o velho, correu para abraçá-lo. Isso é que eu chamo de recepção calorosa. Mal reconheci. Não está parecendo em nada ao jovem que apareceu aqui naquela primeira noite. É uma bela jornada, não? O velho perguntou rindo. É sim, o jovem respondeu. Puxou-me muito mais do que pensei para chegar ao pico mais alto. Eu quis dizer, a vida é uma bela jornada. Ah, o jovem compreendeu. Sim, não há dúvida. Então, contou a ele o que havia feito desde que partira. E quais foram as coisas mais importantes que você acha que descobriu? O velho perguntou. Bem, disse o jovem, aprendi que não basta saber mentalmente sobre picos e vales e falar a esse respeito, como fiz quando voltei para meu vale da primeira vez. É preciso viver a filosofia dos picos e vales, e quanto mais fazemos isso, mais aprendemos e crescemos, e mais tranquilos e bem-sucedidos nos tornamos. Também aprendi que tanto os momentos bons como os ruins da vida são verdadeiramente dádivas e que cada um deles tem enorme valor, se eu administrá-los bem. Quando estava me sentindo bem no pico mais alto, passei bastante tempo contemplando a verdade, o máximo que pude. Agora estou ansioso para rever meus amigos e minha família novamente. Vejo que tenho muito a aprender com eles também. Estou percebendo que também aprendeu outra coisa, o velho sorriu. Como assim? Aprendeu a ter um pouco de humildade. Fico satisfeito porque agora sua chance de permanecer mais tempo em picos é maior, o velho respondeu. O jovem limitou-se a sorrir.
Lembra quando me disse da primeira vez em que nos vimos, como você se sentia infeliz morando no vale e como nada parecia estar dando certo para você lá? O velho perguntou. Sim, o jovem respondeu, um pouco sem graça. Eu disse isso porque não percebia que meu vale era uma oportunidade para eu crescer, para criar algo melhor na minha vida. Só estava tentando fugir do meu vale e não aprender com ele. E acrescentou, agora eu vejo que quando saio de mim e olho a dádiva que jazia oculta naquele vale, ela é capaz de me conduzir a um lugar novo e melhor. O jovem pensou mais um instante e acrescentou, não sei se está certo, mas me parece que o propósito do pico é celebrar a vida, enquanto o propósito do vale é ensinar sobre a vida. O velho sorriu. Isso é bom. Pelo brilho em seus olhos, estou vendo que descobriu bastante coisa sobre as verdades dos picos e vales. Você consegue ver isso? O jovem perguntou. Não é algo tão difícil de ver, o velho riu. Diga-me, quando se sentiu quando chegou ao fundo do vale? Era um vale bastante profundo. O jovem olhou para baixo por um momento, lembrando-se do que havia acontecido. Dei de cara com um rio furioso que parecia perigoso demais para atravessar. Quase volto pelo mesmo caminho, observou. Fiquei com medo de fracassar, mas então me lembrei de que é o nosso medo que nos mantém paralisados. Mais importante que isso, descobri que realmente consigo transformar um vale num pico quando deixo o medo de lado e me imagino fora de mim. Como? O velho ficou intrigado. O que você fez? Lembrei que uma excelente forma de chegar ao meu próximo pico seria criar e seguir minha visão sensível, algo que fizesse sentido para mim e fosse verossímil e atingível se eu quisesse com força suficiente. Usei os 5 sentidos para imaginar que já estava gozando dos prazeres de estar no pico mais alto. Imaginei o que eu veria, tocaria, saborearia, cheiraria e ouviria. À medida que fazia isso, meu medo se dissipava. Ia me dando a energia e o entusiasmo para correr atrás daquilo tudo. Então continuei vendo e sentindo minha visão sensível até que dei um jeito de chegar lá. Usei minha corda para dar um laço no toco de uma árvore do outro lado e me agarrei a ela para cruzar o rio. Nesse relato, ele amenizou as reais dificuldades que havia enfrentado. Consegui chegar do outro lado do rio e em seguida ao pico. O velho perguntou, como era o pico mais alto? Os olhos do jovem brilharam. Era fabuloso. Fabuloso como? O velho riu. O jovem olhou para o pico mais alto ao longe. Era de tirar o fôlego. Dava para ver o vale que eu havia atravessado e este pico em que estamos agora. E olhou novamente para o velho. Mas a coisa mais importante que vi foi porque você usa a expressão verdadeiramente tantas vezes. Por exemplo, verdadeiramente valorizar e administrar seus bons momentos e verdadeiramente aprender e melhorar as coisas em seus momentos ruins. Você está frisando que é para vermos a verdade, não o que eu vejo ou temo que está acontecendo, mas o que é pura e simplesmente a verdade contida em meus momentos bons e ruins. Agora espero ser capaz de vivenciar meus futuros picos e vales com mais curiosidade sobre a verdade. Vou perguntar a mim mesmo, qual é a verdade contida nesta situação em que me encontro? O jovem riu e agradeceu ao velho. Os dois continuaram conversando até que chegou a hora do jovem retornar para sua casa no vale. Quando se despediram, não sabiam que estavam se vendo pela última vez.